Fala pessoal, Cláudia Hernandes aqui. Hoje, quinta-feira, 19 horas, nós vamos apresentar os melhores episódios que vocês curtiram durante todo esse tempo de Jurídico Diz Que Pode, em homenagem a 50 programas que nós fizemos. Ó, podas! Tá vendo? A gente fez um mix bem bacana para você pegar a coletânea dos nossos melhores momentos. Então, fique aqui conosco e nos acompanhe. Por que você precisa chamar a área técnica? Porque a área técnica tem conhecimento técnico para dar informações técnicas. Não é chamar o pedreiro da esquina e falar, não, vamos lá, já autorizou mesmo, vamos tirar o caixilho. Pode tirar o caixilho? Você perguntou se pode tirar o caixilho? Você perguntou se a sua sala pode se estender até aquela área? Não é? Aí entra uma outra questão que eu também falo, aí vem a parte jurídica, que é muito importante. E se o arquiteto se invocar e falar, ó, a propriedade aqui, ó, do projeto é minha, quem mandou operar? Outro problema. É um outro problema. Ai, doutor, nem me fale, eu tô com polêmica assim. Entre o engenheiro e o arquiteto. Aí é uma briga de ego, né? Isso pode acontecer. É bem isso. Isso pode acontecer. Então, todos esses cuidados devem ser feitos tecnicamente, deve ser conversado, sentado. É um assunto chato. Ninguém quer sentar para falar disso. Ninguém quer discutir. Porque as pessoas não querem discutir, as pessoas querem ter razão. A pessoa quer olhar o lado dela. Ah, na minha unidade eu quero quebrar, eu quero fazer aquele corte que eu quero. Meu sonho era fazer uma ilha no meio da sala. Não pode. Mas a pessoa quer fazer. Não pode. Não, eu quero quebrar aquela parede. Não pode. Mas eu quero, tá bom, mas não pode. Mas não pode. Não pode, entendeu? A pessoa... O jurídico pode falar que pode para algumas coisas, mas outras coisas não podem. Gente, não pode. E aquele pessoal que é meio esquecidinho, tipo, vai lá, pega 1, 2, 3, 4, 5 itens, chega na maquininha, passa só 2 e esquece de passar os outros. Como que a gente faz esse ponto? Olha, nós tivemos as situações engraçadas, que realmente a pessoa esquece mesmo de pagar. Tá. Tem situações que a pessoa entra dentro da loja, o cachorro sai correndo, ela sai correndo com a Coca-Cola na mão, atrás do cachorro. Tem situações que o sorvete, de repente, a pessoa está com um filho, a criança gritando, a criança vai lá e pega o produto por trás, a mãe não vê e acaba saindo. Então, assim, tudo é estudado de uma forma assim, que a gente, claro, tudo é feito amigavelmente, para que a pessoa entenda que talvez ou ela esqueceu de fazer o pagamento, ou ela teve a intenção. Assim, as pessoas pensam que você não consegue entender, mas você sabe quem quer fazer algo errado e quem não quer. Então, assim, é essa parte que eu consigo dizer para você, assim, que a gente consegue separar aquele que quer fazer algo errado e o que não quer. Só que a nossa lei, eu não posso jamais acusar alguém que ela está furtando, mesmo que a gente saiba que ela está fazendo isso. Eu tenho que falar que ela esqueceu realmente de fazer o pagamento. Então, assim, hoje são poucas, vamos dizer, poucas pessoas que nós tivemos problema ao ponto de chegar a abrir um boletim de ocorrência. Porque na maioria das vezes, só para vocês entenderem, dentro das lojas, das nossas lojas, 95% dos produtos não chegam a R$20. Uma Coca-Cola, de repente um doce. Então, são um arroz, ele não chega a R$20. E assim, a pessoa, ela ter o caráter dela estragado dentro do condomínio por causa de um produto que não custa R$20 assim, a pessoa tem que pensar. É essa a ideia que a gente leva para as pessoas. Mas vamos supor que ela queira sujar. A gente vai tentar uma forma amigável, conversar com ela, passar um Pix, caso ela faça o pagamento. Se isso não for resolvido, a gente vai tentar de uma forma judicial, que aí sim a gente vai procurar abrir um boletim de ocorrência para que ela seja intimada e ela vai responder por isso. Mas confesso para você que hoje eu devo ter em torno mais ou menos de 3 casos, e isso eu digo em 10 anos, né? É muito pouco, né? É uma minoria, né? Minoria. O delito, doutor Robson? Nesse caso aqui, deixa gravado pro pessoal. O que a gente tá falando, às vezes a gente fala assim, nossa, pegou uma caneta, coisinha boba, porque o Mauro acabou de falar, o valor é baixo. Só que, pessoal, tudo que se trata nessa parte de furto é extremamente sério. Para quem quiser consultar, fazer um Google aí, está à disposição, do Código Penal, o Decreto-Lei 2.848 de 1940, o artigo 155, qualifica como furto qualificado.
Isso aí é o parágrafo 4º, inciso 2º, no qual a pena de reclusão já começa com 2 anos, podendo chegar a 8. E isso está específico por quê? Que é um crime que é feito pelo abuso da confiança. A partir do momento que tem toda uma estrutura ali, que você pega o que você bem entende e vai na sua confiança efetuar o pagamento para depois sair, e você passa isso por cima, pessoal, já está previsto isso aqui desde 1940. E é muito sério, como o Mauro acabou de falar. Por causa de, em vez de R$10, com certeza o advogado vai custar muito mais caro para vocês depois. Eu trabalhava na Whirlpool. Whirlpool é a Brastemp Consul. Eu fui responsável pela área de seguros e gestão de risco por muitos anos. Em 2008, um ano antes de eu sair da companhia, nós tivemos um incêndio numa fábrica em Joinville. Me ligaram às 6h30 da manhã num sábado. Carlos, a fábrica está pegando fogo. Você precisa vir para cá. Peguei o avião, fui. Cheguei lá, o fogo já tinha sido apagado. Qual o equipamento que pegou fogo? Cabine de pintura. Essa cabine de pintura nós fabricávamos lá naquela fábrica 15 mil produtos por dia. E nós perdemos a cabine principal de pintura. 100%. Nós contratamos uma empresa para fazer uma manutenção dessa cabine. É a limpeza. Tinha parada programada, fazer a limpeza e retomar na segunda-feira a produção. Nós gastamos R$3.650 para fazer esse trabalho de limpeza. Quanto que você acha que essa empresa gerou de prejuízo com esse incêndio? Nossa. Não tem nem como mensurar aqui, né? Pela dimensão do que você está falando. 25 milhões. Só isso. Só o equipamento que ele pôs fogo. Nossa. Esse trechinho serve para o síndico entender que o barato às vezes sai muito caro. Segundo ponto agora, voltando para o plano de contingência. Quanto tempo vocês acham que ficou sem colocar produto na prateleira do consumidor? Muito tempo, com certeza. Muito tempo. Quantos dias? Eu arriscaria aí meses. Quantos dias? No mínimo, uns 2, 3 meses. Quantos dias? Uns 30 dias. 0 dias. Oxi. Por que 0 dias? Porque a gente tinha plano de contingência. A gente tinha plano B para tudo. Entendi. Aí por conta disso a gente já previu num determinado momento que a gente poderia perder aquela cabine de pintura e o que faria se perdesse aquela cabine de pintura. Perfeito. Então a gente já tinha empresas homologadas de pintura para fazer o trabalho. Então foi só fazer isso aqui, ó, virar a chave. Quanto que nós tivemos de lucros cessantes, que é a perda de lucro? 0. Quanto que nós tivemos de perda material? 25 milhões, que o seguro cobriu. Não adianta eu dizer, olha, o problema não é meu, é como a violência da mulher, né? Olha, o problema não é meu. E hoje nós temos já decisões em que os síndicos, porque os síndicos antes falavam, é briga de vizinho, não é problema meu. Né? Não é. Bom, e o vizinho assim, vai se socorrer de quem? Então hoje nós já temos decisões dizendo, olha, não, você tem que tomar uma providência. Tem lei, né? E aí eu vou falar para você, síndico, fale com o seu advogado, procurem a mediação. Por quê? Se o condomínio contrata ou um mediador ad hoc, ou uma câmara de mediação, ou dá entrada num Sejusc, chamando aquelas pessoas que estão envolvidas, ele tomou uma providência. Isso. Não é E aí ele passa a ter um documento hábil que ele tomou uma providência. Exatamente. Se eles não compareceram, se eles não Aí é outro vieram, problema. se não foi possível, mas a responsabilidade do síndico ficou marcada. ali. Então, ele tomou a providência que ele podia. Então, é interessante? É interessante. As pessoas sempre me perguntam, mas o síndico pode ser mediador? Eu tenho feito uma analogia. Olha, ele é o representante legal do condomínio. Então, qual é a analogia? Se estoura um cano, o que o síndico faz? Fecha o registro, chama o encanador. Se estoura um conflito,
Se ele tiver as técnicas, o que ele faz? Ele dá uma apaziguada, Dá uma com as técnicas, apaziguada. dá uma apaziguada e chamam um mediador, um técnico perfeito para fazer isso. Exatamente, Né? exatamente. Alguém que tem essa capacidade. E aí então vem a pergunta que o síndico pode fazer quando se deparar com essa situação diante de uma convenção que traz essa determinação que o condomínio tem esse perfil residencial. Como ele pode Sim. agir? Em primeiro lugar, como todas as questões que são novas, delicadas, que trazem risco de que aquilo vire um processo, é sempre tentar se apegar àquela posição que seja mais sólida, a mais fundamentada. Então, ter assessoria de um escritório que conheça o assunto é importante para que se tenha esse suporte, até para tirar das costas do síndico essa pecha de que ele é um ditador, né? Que eu estou fazendo, acontecendo, eu sou o rei, eu mando. Não funciona dessa maneira, né? O síndico nada mais é, bom lembrar, que um representante de todos os demais condôminos. Então ele é o para-raio das aspirações coletivas. Ele não está ali exercendo a sua vontade particular. Então, diante disso, ele deve ter um bom suporte para, se for confrontado, trazer esses dados. Mas a dica que eu daria é essa ao síndico, né? Ter uma boa assessoria, não dar resposta sem antes ter essa base, né? Essa consultoria jurídica, e a consultoria certamente ela vai se guiar pelo estado da arte daquele ponto da jurisprudência. Mas eu comecei na vida profissional, não nessa área condominial, né? Iniciei lá em meados de 1997 para 98, na área da educação física, né? Então, eu sei que vocês estão assistindo aí, não vai falar que não tem nada a ver. Ninguém falou nada. Ninguém, mas eu tô falando de 97, né? Nós estamos em 2023, de lá para cá já comi bastante, Muita né? coisa aconteceu, né? Então, assim, mas brincadeiras à parte, tudo começou lá atrás, né? Eu tinha uma escola de futebol na época, sempre fui militante da parte esportiva, sempre gostei muito de futebol, joguei futebol profissional, né? Então, era o meu sonho, né? Apesar que se eu tivesse dado certo também, não estaria ganhando esses milhões que esses jogadores ganham hoje, né? Estaria lá, tipo, esses apresentadores de esporte que tem hoje falando, por que ganha tanto dinheiro hoje e antigamente ganhava tão pouco, né? Mas não deu certo, jogador de futebol. Daí fui para a área, né, para a faculdade de educação física. Comecei a ralar nessa área aí com uma escolinha de futebol, que nem a gente estava conversando aqui nos bastidores. Iniciei lá e, assim, todo início é difícil. Pra você ter uma ideia, a gente tinha lá em torno de 120 alunos, 70 alunos era gratuito, bolsista, né? Então, assim, mas você tinha que ter, porque como que você monta time com várias categorias, né? Sub 7, sub 9, 11, 13, 15, por aí vai, sem aluno. Então, você tinha que ter os alunos, né? Então, assim, era muito difícil. Na época, eu tinha uma franquia do antigo não, que ainda existe o clube, né? Mas não com tanta, assim, que é o São Caetano, né? Então eu tinha uma escolinha do São Caetano, e aí a gente começou a fazer esse trabalho e as coisas não começaram a dar muito certo. Daí eu, aqui, inclusive pertinho de vocês aqui, Federação Paulista, comecei a apitar jogos pela federação, né? Daí fui para a Federação Paulista de Futebol de Salão também, daí comecei a apitar jogos pela Federação Paulista de Futebol de Salão. Nossa, desafio do Galo, apitava várzea também. É uma loucura. Mas era o que eu gostava, eu sentia paixão por isso, né? E aí a minha vida fez uma reviravolta no dia que eu saí, que eu morava em casa, nesse detalhe, eu morava numa casa, né? E aí acabou eu saindo dessa casa e morando num condomínio. Fui morar num condomínio lá na cidade de Diadema, e um condomínio de interesse social, um condomínio da CDHU, né? E nesse condomínio, pensa nos problemas que tinham. Pensou? Tinha mais, triplica agora. Um pouquinho mais, né? Triplica um pouquinho, né?
E aí muitos problemas, né? Problemas sociais, problemas de relacionamento, problemas financeiros, né? É um condomínio de interesse social. E a gente já tinha uma, né? Eu lembro que a prefeitura, na época, quando fez uma parceria com o governo do estado, que a prefeitura cede o terreno, o governo constrói os apartamentos e a prefeitura faz a indicação dessa população que vai morar nesse condomínio, né? E aí foram pessoas de 5 núcleos, né? De 5 favelas da cidade. Então imagina, cada favela dessa tinha uma liderança, um líder. E aí você junta isso tudo dentro de um condomínio. Então todo mundo, cada bloco ali, cada 2 blocos do prédio ali, né? Cada torre tinha um líder que queria gritar mais alto que o outro. É uma loucura. Já pensou? Um inferno. Mais ou menos a Guerra de Israel. Que vizinhança bacana. É uma guerra. Era uma guerra mesmo. Né? Então, assim, aquela coisa. E na época, eu acabei ficando como representante da minha torre, né? Mas assim, só para... Você era o líder. Só para organizar o negócio. Porque assim, gente, não tinha nada, não tinha, esquece... Convenção, a administradora, a convenção ainda tinha, o regulamento tinha, mas não servia de nada, entendeu? Era aquela coisa. Então, assim, convenção, regulamento, a administradora não tinha, o síndico recebia na porta, sabe? Nossa. Ele fazia recibinhos para entregar para os moradores. A gente está falando de 22, quase 23 anos atrás, né? Certo. Então, assim, era uma coisa muito amadora, né? E aí a gente começou a fazer todo esse trabalho, né, de ajudar o síndico lá na época, só que aí teve uns 2 meses, 3 meses depois que a gente estava morando no condomínio, a gente descobriu que o síndico não estava fazendo os repasses para os prestadores de serviço, portaria, limpeza, não estava pagando, né? E aí juntou um grupo lá de moradores, né, bem calmos, bem tranquilos, né? Perfil excelente que já tinha. E aí falou, ou você paga para a empresa até amanhã, ou você vai sentir... Ou paga ou paga. Vai ficar ruim o negócio para você. O que o cara fez? O cara já tinha vendido tudo, ele já tinha vendido apartamento com móveis, com tudo. Ele, na madrugada, ele simplesmente foi embora, sumiu. O síndico foi embora. Sumiu. E aí a gente ficou com esse rolo todo lá, com dívida, com portaria, as contas de energia do prédio, tudo para cortar, sabe? Que 3 meses sem pagar, conta de água, um monte de coisa. Aí fizemos lá uma assembleia de emergência. E aí, aquela coisa, né? Vai você, aquela, né? Aquele bate-papo ali bem amigável, né? Um joga pro outro. Um joga pro outro, joga para um. Então vamos resolver aqui, né? Que nem eu costumo brincar, vamos resolver assim, né? Quem quer ser síndico, vem até a frente, né? Aí se apresenta. Aí foram lá alguns candidatos, né? E aí um dos candidatos foi eu também. Aí quem quer ser síndico deu um passo à frente. Todos deram um passo para trás. Eu não me atentei. De repente, síndico. Né? Dessa forma, bem democrático. Bem democrático, bem assim, nada forçado, bem tranquilo. Mas assim, né? Claro que é uma brincadeira. Aí, na época, Reginaldo, e aí, vamos lá, você tem perfil, você conversa, né? E a gente tinha essa questão de relacionamento por causa do esporte, né? Então, eu tratava lá com vários pais de alunos, né? Na beira do campo, quando você vai ser árbitro de futebol, você trata com os jogadores, né? Você encara situações... pela torcida. Você encara situações assim, né? Que só um árbitro sabe como que é, né? Então, assim, você tem essa malícia, né? Aí eu falei, não, eu aceito, eu vou lá, vamos pegar esse desafio, né? Minha mãe que não gostou muito, né? Porque... Caramba, o cara é árbitro, já é xingada, coitada. Aí coitada da mãe dele. Aí vira síndico, aí, coitada, aí ferrou mais ainda. A sua mãe não teve sossego, Minha mãe não teve paz, né? Dos 20 anos pra cá, dos meus 20 e poucos anos, até agora, tadinha, a bichinha sofre, mas faz parte, né? E aí foi tudo onde começou. Você consegue identificar como algo positivo o condomínio que trabalha com cláusulas de nível de serviço? Por exemplo,
tem que estar uniformizado, senão vai ter uma penalidade no seu contrato, tem que estar atender chamado em X horas. Como que você enxerga esse tipo de atuação dentro do condomínio, que algumas empresas colocam essa cláusula de nível de serviço, né? Mas não é muito habitual. SLA, não é isso? SLA, exatamente. SLAs. O que eu vou dizer para vocês? Eu vou usar o meu exemplo como que eu fazia, né? Antes, a empresa que eu trabalhei, a Mil, ela foi agregando muitas outras empresas. Houve um tempo que ela saiu comprando todas. Eu chegava nesses locais, eu não tinha uma preocupação em trocar o fornecedor. Então, o que eu fazia? E isso talvez seja o síndico que tenha que fazer. Visitar a empresa, primeiro, ver as dependências da empresa, que está te prestando serviço ou que vai te prestar serviço. Então, o que eu diria? Além todas essas cláusulas, estabelecer metas e e acompanhar tudo isso, é estar junto, é saber, entender, pesquisar sobre a empresa que você vai estar contratando. Esse eu acho que é o primeiro ponto. E aí fazer a gestão, porque muitas das vezes, e acho que é muito comum, a gente faz porque eu me atento só ao contrato. Aí só quando dá o problema que eu vou lá ver o contrato para ver se está previsto aquilo que eu achei que deixou de fazer, certo? Então, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um acompanhamento próximo. Estabelecer cláusulas de qualidade, sim. Então, tem que estar barbeado, diferente de mim, né? Que agora eu posso. 30 anos eu não pude, agora eu posso. Então tem que acompanhar para ver, olha, eu quero todo mundo barbeado, eu quero gente assim, aceito, esse é o padrão. Isso você pode estabelecer já na contratação. E a questão para que você tenha segurança no condomínio. Não é simplesmente ficar achando que está tudo bem. Olha, ele me mandou os recolhimentos dos colaboradores. Isso é um outro problema, porque através agora do cadastro único, me parece que quando você pede um funcionário, e a empresa tem muitos funcionários, então quando vem para você sobre o teu funcionário, ele está junto com uma relação... Com outros. É a questão da Lei Geral de Proteção. É o E-Social. Aí vem todo mundo. E aí como que você faz lá? Às vezes, nos primeiros, você até destaca, a empresa destaca para você, depois você nem fica checando. E daí você não sabe se o cara está registrado ou não. E aí, assim... E aí, uma coisa que é extremamente importante é você ter essa estrutura de condomínio, do zelador, do ajudante geral, que fazem as coisas dentro do condomínio, não usarem os controladores de acesso para fazer funções que não são pertinentes a ele, porque aí, certamente, você vai ter um problema trabalhista lá na frente. Sem dúvida. Na minha ótica, eu tenho dito isso em vários encontros, sempre que sou perguntado a respeito, não tem por que o síndico ser uma profissão. Então você pergunta, qual que é a diferença entre uma profissão regulamentada e uma não regulamentada? Essa resposta foi dada pelo Supremo Tribunal Federal. Eles disseram, profissão regulamentada é aquela que tem grande repercussão social, com grande risco social, com grande impacto na sociedade. Exemplo, médico tem que ter profissão regulamentada. Já o síndico, ele opera, claro que ele tem uma repercussão econômica, claro que ele tem uma repercussão social, mas ela é mais restrita, ela é mais, digamos, voltada para o patrimônio privado, para a gestão do patrimônio particular. E aí você diria, então você está querendo dizer com isso que é uma profissão menos relevante? Não, muito pelo contrário. Veja, hoje... Todos nós dependemos de profissionais de uma área que está dominando o mercado e todos nós temos que nos curvar a ela, que é a área da tecnologia da informação. Sim. Os profissionais de TI estão bombando, estão ditando os seus valores, estão estabelecendo os seus ganhos e escolhendo onde trabalhar. E veja que nenhuma profissão da área de TI é regulamentada. E eles nem trabalham para que isso aconteça. E nem estão não há o menor interesse. Ou seja, não é porque uma profissão não é regulamentada que ela tem menor importância, muito pelo contrário. Agora, regulamentar significa muitas vezes criar um conselho de classe, significa criar alguns limitadores, algumas restrições. Isso me preocupa muito. Por exemplo, já há alguns conselhos de classe querendo fazer com que o síndico esteja adstrito e preso ao seu conselho de classe, e fazendo com que, sinalizando em projetos de lei, que ele somente poderá atuar nessa área se ele tiver formação naquela área, não é? Eu entendo que a área administrativa, a gestão, é o grande campo de atuação do síndico. Agora, dizer que somente administradores de empresa podem ser síndicos, eu acho isso aviltante e desrespeitoso, contando a nossa tradição. Nós temos excelentes advogados síndicos, nós temos excelentes arquitetos, engenheiros, professores, pedagogos,
as pessoas com as mais diversas formações. Eu tenho nutricionistas, eu tenho enfermeiros, eu tenho médicos, eu tenho juízes sendo síndicos. E eu entendo que esse espírito democrático deve prevalecer. Porque é da nossa cultura, é da nossa tradição. Eu não vejo com bons olhos a ideia de circunscrever a profissão do síndico a um único conselho, porque isso me parece reserva de mercado e não me parece esse o objetivo dos condomínios. Eu descrevo no primeiro capítulo do livro uma coisa fenomenal, que é quando ele está no telhado do restaurante Gusteau, em Paris, olhando para um elemento vazado, vendo a cozinha do chefe Gusteau. E aí a interação desse personagem com o chefe Gusteau, porque o chefe Gusteau já morreu e tal. Ele é um fantasminha falando lá na mente dele. Gusteau pergunta, o que você reconhece aqui nessa cozinha? E ele começa a descrever todo o organograma da cozinha. Aquele é o chefe, aquele é o chefe, aqueles são os homens do... todos. Pratos quentes, não sei o que, tal. E quando ele começa a descrever tudo aquilo, surge um personagem que é o menino da limpeza. Que vai ser um personagem muito importante em todo o enredo do filme. E aí Gusteau pergunta, e aquele ali? Ele diz, aquele não é ninguém. Opa, aí vem uma lição fantástica. Se ele está na cozinha, ele é alguém importante nessa cozinha. Olha só. Ah, mas é só um menino do lixo. Ele é tão importante quanto aquele que está cozinhando ou finalizando o prato. Percebe? Então, essa visão começa a trazer elementos para nós de gestão que eu tenho que reconhecer o valor de cada um daqueles elementos. Da engrenagem, né? Isso, para que a coisa funcione muito bem. E aí, há um outro golpe de sorte que no meio daquela percepção toda ali, tá lá olhando, acontece um evento que vai mudar tudo. Aliás, os eventos inusitados são muito importantes, a gente tem que prestar atenção, porque a sorte pode estar neles, né? Porque numa crise ela pode se transformar em oportunidade. Exato. Então aquele evento inusitado que o rapaz está lá limpando, bate numa panela, derruba uma sopa e ele tenta consertar a sopa, e aí o Remy lá do telhado começa a ficar desesperado e está estragando a sopa, e no seu desespero ele cai na cozinha. Ele pendura ali na janela, a janela abre e cai. E aí o que acontece? Ele tá lá na cozinha, ele tem que fugir daquela cena. E no meio daquela bagunça toda ele acha uma janela aberta, quando ele tá fugindo pra lá ele passa perto daquela panela com a sopa estragada. Aí ele vê a oportunidade de consertar a sopa. Deixa eu voltar e arrumar. Aí ele pega todo o talento dele e aplica. Pá! E ele faz a sopa. Se eu trouxer isso pro condomínio, muitos síndicos foram eleitos de primeira vez porque perceberam uma falha e se posicionaram naquela brecha para a solução da falha. E as pessoas perceberam o valor e elegeram ele como síndico. Quando não, disseram, você tem que ser o síndico. Isso. Porque pode existir empresas que falam melhor de si, por óbvio. Mas quem fala melhor da empresa é o próprio funcionário. É o melhor. Sim. Se o funcionário está feliz em estar lá, se o funcionário é também bem atendido, ele tem todos os seus direitos garantidos, com certeza ele vai trabalhar de uma maneira muito melhor, ele vai se doar de uma maneira muito mais, que vai atingir essa expectativa das necessidades do condomínio. Às vezes o próprio funcionário que faz a referência, né, da Sim, empresa, a gente né? já teve caso. Imagina, Exatamente. tem muitos que reclamam para o síndico, olha, por que faltou? Porque não recebi meu vale transporte. Como assim não recebeu? Então isso já acende um alerta para o síndico, porque aquela empresa, ela não cumpre com as suas obrigações legais. Eu já tive vários cases desse tipo, de outras terceirizadas, em que eles falam diretamente para mim. Porque o que eu costumo fazer logo que assumo um condomínio, ou quando há essa alteração de terceiro, é conhecer o funcionário. É conhecer quem é que está fazendo a segurança, a portaria, a faxina. Que é o seu time, né? Exatamente. Eu preciso conhecê-los e eu gosto muito que eles me conheçam. Porque assim a gente cria esse elo, uma relação. Um vínculo que não é trabalhista. Uma proximidade, né? Que não é trabalhista, porém é uma relação de confiança. Isso. E eles vêm diretamente para mim, eles não passam nem pelo zelador. Eu falo para eles, vocês já têm o meu telefone, qualquer dúvida pode falar comigo. E nem pelo líder. Exatamente, precisa. Eu gosto que eles tenham isso, porque a gente já passa a ter a certeza e a convicção de que a empresa vai indo bem. Eu não era síndica, mas o zelador do prédio, ele não trabalha mais lá, mas eu ainda não era síndica. Ele resolveu subir no muro para limpar o muro sem cinto de segurança, sem nada, e ele caiu. Nossa. E ele disse que quando ele percebeu que ele ia bater a cabeça, ele se virou de uma maneira e ele quebrou a bacia. Nossa. Meu Deus.
Olha o tamanho da responsabilidade. E se ele tivesse ficado com alguma sequela definitiva? Pronto. Que tipo de ação ele poderia ter movido contra o condomínio? E o Dano condomínio... material, perda de, ainda que um percentual baixo, né, mas algum tipo de perda de capacidade laborativa, perda funcional. Total. A gente tem que indenizar, né? Tem que ter indenização por dano material, vitalícia. Tem a indenização por dano moral, material, estético. Lucro cessante. De repente, exatamente, de repente estética. Aí a única alternativa a lista é grande. O único caminho de defesa para o condomínio numa situação dessa é alegar culpa exclusiva, mas para isso você precisa ter elementos de prova de treinamento. Não tinha nada, mas ele é uma não tinha situação, nada. Não tinha EPI, provavelmente. Ele subiu por ele. Ele não estava usando bota, ele não estava usando macacão, ele não estava usando cinto de segurança, ele não tinha absolutamente nada. E eu trabalhava a 60 metros da minha casa, e aí o porteiro ligou e falou: doutora, pelo amor de Deus, vem aqui, o zelador caiu. E ele está urrando de dor. Deus. E aí eu saí correndo, e na hora eu vi ele paradinho e falei: meu Deus do céu, será que ele morreu? Pode Primeira coisa que imaginar a pânico. consequência. Ele é moço. Quanto tempo jovem. de indenização por danos materiais se ele tivesse morrido, batido a cabeça? O tamanho da responsabilidade do condomínio. A perda de uma vida. Pela perda de uma vida. Quanto que a gente ia ter que indenizar a esposa dele e a filha, que só tinha 6, 7 anos na época? E nada disso. Então muita gente acha que quando a portaria é remota, você não tem ninguém no condomínio. Não é verdade. Você ainda tem zelador. Se o condomínio ele é multi-torres, tipo esse de 50, às vezes você tem um coordenador de segurança do condomínio. Tem um gerente. Um gerente de segurança. Você tem... O que a portaria remota substitui é o porteiro presencial tradicional. Aquele que teoricamente tem que ficar escravo na guarita e que ele sai dali e ele é substituído por um processo, uma cultura, uma tecnologia e um serviço. E esse serviço, diferente da portaria, que o porteiro ele trabalha sozinho naquele turno, quase que sem supervisão, você substitui por simultaneidade. Então, por exemplo, você pode ter no mesmo condomínio uma fila de gente ali tentando para o porteiro dar conta, e você pode ter 5, 6, 7, 8, 10 operadores de portaria remota atendendo simultaneamente as pessoas, dependendo de onde eles estão se comunicando. Então, por exemplo, se você tem um vídeo porteiro na saída, na entrada de prestador de serviço, um vídeo porteiro na entrada principal de visitantes, um vídeo porteiro na entrada, sei lá, da social, né? E você tem uma pessoa querendo falar com alguém da portaria. São 4 pessoas simultâneas. Na portaria remota, os 4 são direcionados para 4 operadores diferentes que atuam em paralelo. Então é muito mais rápido. E aí um dos condomínios me contou e falou: não, a gente criou um lugar porque se as pessoas quisessem fumar narguilé ou cigarro, então é naquele canto na área comum. E aí o síndico veio me perguntar, mas eu vi aí que tinha pessoas enrolando num papelzinho, né, na tal da cedinha. Então para mim isso é maconha, então eu não sei o que fazer, o que eu faço? Falei, primeiro que você tem que entrar numa loja de tabacaria e ver a quantidade de tabacos que vendem e junto com, né? Ou pode ser um cigarro de palha também e tal. Constatado que não é, eventualmente, pelo odor, né, que é um jeito, ou mesmo ir lá, eu diria hoje em dia que se a gente, como não tem, no limite tem poder de polícia, qualquer cidadão vê um ilícito acontecendo, pode chamar a autoridade competente para que faça o que tem que fazer de acordo com a legislação. Essa é uma regra, né, e dificilmente o condomínio vai entrar e fazer o flagrante lá dentro, a não ser que isso esteja sendo... Tem o direito, o abuso de direito e o superabuso de direito, né? Então, eu diria que buscar, no mínimo, orientar e dizer, olha, isso aqui é proibido e aqui você não vai fazer. Não, ai, por favor, não faça. Né? Isso é um lugar de abordagem, mas sempre com delicadeza. Né? Porque senão vai dar danos morais, também tem esse lugar. Né? Não sabe como abordar, né? Essa que eu acho que é a maior dificuldade. O outro é chamar os pais.
né? Ou responsáveis, ou tutores, ou seja, quem for, e muitas vezes a situação é dizer, olha, eu prefiro que meu filho fume maconha, sou eu que compro, porque aí eu sei que é de boa origem, dou para ele e peço para ele fumar só em casa, mas como a turma do condomínio fuma ali naquele canto que você dedicou para fumaça, né, o canto da fumaça, porque se ele for para a rua, se ele for comprar, eu vou estar tendo riscos para com o meu filho. Tem outros que falam, não, a gente, quem quer, deveria poder plantar para poder ter de boa qualidade, porque a legislação, o tal do artigo 28 e alguns da legislação de drogas especialmente, ela fala de quantidade, qualidade e de usuário. Esses são os princípios dessa legislação. Então tudo depende de que droga e de quem é o receptor disso. E aí você entra com um trabalho preventivo nesse contexto também. Você será que não está exagerando em o que quer que seja? Ou de repente vê uma criança que tem TDAH e de repente começa a se medicar e aí dá altos teores de não sei o que e a criança fica meio autômata até. Não é o lugar do síndico ou às vezes, muitas vezes do zelador ou daquele funcionário que conhece a criançada crescendo e falar olha, está acontecendo algo que é ruim, era uma criança contente, que a gente tinha que ficar segurando, porque era muito bagunceira e tal, levado sapeca da breca, sei lá, como chama. Mas só que aí ficou com cara de paisagem, acho que aconteceu alguma coisa, né? Então esses são lugares de trabalho preventivo, que é, de novo, diálogos urbanos. Quando o síndico já dificulta as informações, o acesso às informações, você já tem que, né? Você já acende uma luzinha ali. Então, às vezes, o condômino quer saber o que está acontecendo no condomínio. Tanto que os nossos condomínios, todos os condôminos têm acesso à pasta de prestação de contas online e vai no site da administradora e vê tudo o que está acontecendo. Então, esse é um ponto, né? Eu já tive casos, né? Até na época de administradora que acontecia isso, né? Das pessoas, dos condôminos, ter que mandar uma notificação para o síndico para poder ter acesso à pasta. O outro ponto, né? Nós como síndicas, a gente pega numa pasta antiga, uma pasta anterior, enfim, você já dá uma olhada ali. Então, sei lá, você tem o que aconteceu aqui tem um condomínio que nós temos, que a gente pagava, eles pagavam R$580 é uma coisa pouca, tá? Mas é porque esse condomínio, eles ganhavam em tudo, em tudo. 580 de manutenção de gerador. Pelo amor de Deus, é 250, 280 no máximo. Você paga, né, numa manutenção mensal. Então, quando você também tem conhecimento de como funciona o mercado, você consegue ver assim, só pelos valores que são cobrados, não tem, né? Não tem cabimento. Então você pega uma terceirizada que cobra um absurdo. Aí nós também temos, né, o costume de quando entramos no condomínio, a gente já chama 3 prestadores de serviço, faz o orçamento para poder comparar isso, para mostrar para o conselho, porque a gente já viu que tem um furo grande ali. Então, assim, como a gente já está no meio, então você já bate o olho e fala, não, gente, não dá, né? Aqui, né? Principalmente quando pega, lá, antigamente eu pegava 1 ano de pasta do condomínio, aí mudei para 6 meses, aí ela me puxou a orelha de novo, mudei para 3 meses, porque, gente, né, adoro pegar... É muito trabalhoso para ela. Porque aí você tem o histórico do condomínio, né, e trabalha. Então, assim, o dia a dia mesmo, você já vai, sabe? Pegando esses problemas. E aí também tem o funcionário que fala uma coisinha aqui, né? Os condôminos, normalmente, quando eles vão se tocar que a coisa tá feia, já tá feio, porque o dinheiro já foi pelo ralo, já tem que chamar rateio extra. Então, o conselho normalmente tá ali, tá olhando. Agora, os condôminos, eles não têm, ninguém se interessa. Então, quando acontece dos condôminos começarem a ir atrás, querer ver pasta... que o negócio já tá feio, às vezes. Né? É que o negócio já tá feio. E a gente percebe que tem um vício nos condomínios. Morador interfona na portaria reclamando de barulho. Ah, tá vindo do 201.
Nem sabe. O que o porteiro faz? Interfona no 201. Tira o sono da pessoa, incomoda o sossego da pessoa. Síndicos, essa parte disciplinar do condomínio, né, é atribuição sua. Não é o funcionário, não é o zelador, não é o ronda, pessoal da limpeza, não são eles que vão tratar com o morador. Eles estão ali para cuidar da parte de acesso, controle de acesso, patrimônio. Ao que foi contratado, né? Exato. Aí o pessoal quer fazer o porteiro de garoto de recado. E isso resvala nessa situação que você muito bem citou como exemplo. Aquele do 201 que foi acordado às 3 da manhã para saber se o barulho era na casa dele, o porteiro não vai falar quem foi que reclamou, obviamente. Pronto. Aí já tá, contra quem se vira? Contra o funcionário. Contra o funcionário. A pessoa fica com bronca. E aí passa a reiteradamente perseguir aquele funcionário. O funcionário sai para fazer seu horário de refeição, ele tá lá no refeitório atrás para ver se o funcionário tá lá mesmo. Para ver se ele tá fazendo o horário integral regular, ou se ele não tá, né, furando ali o seu horário de refeição e descanso. Com qual finalidade? Se o condomínio possui um gestor, que é o síndico, eleito pela maioria para representar aquela coletividade. Por que o morador tem que tomar essa frente, ir lá e ficar fiscalizando o funcionário? É uma fiscalização, isso pode resvalar numa ação trabalhista. Porque muitas vezes a gente não consegue... Quando o síndico ele entende a importância e chama uma reunião com um conselho, a gente consegue apresentar a importância e consegue viabilizar o serviço. Não é nada absurdo. Agora, quando o síndico, ele por si não acredita na importância disso, vai estourar no colo dele no futuro, que é o que acontece às vezes. Tem síndicos que procuram a gente no início por causa de indicação ou porque algum morador falou, Aí o síndico, agora não. Aí ele começa a obra. Não precisa fazer laudo antes da obra. Por que fundo de investimento imobiliário faz análise, diligência, que é um laudo completo desse, antes de comprar um imóvel? Mesmo tendo engenheiros dentro do fundo. Porque precisa desse tipo de análise para riscos, para a gente ter certeza de tudo. No condomínio é a mesma coisa, a gente faz essa análise, esse laudo, para que o síndico tenha certeza. É só ele ir lá e tirar print do procedimento de reparo de cada probleminha. Uma questão também, por exemplo, muitas perguntas fora de horário, isso também caracteriza uma percepção? Sim. Se for perguntas que não tem nada a ver, quando que justifica um condomínio procurar um síndico fora de horário? Por exemplo, uma emergência. Estourou uma caixa d'água, não dá para esperar até amanhã. Imagina. Estourou um cano de gás, não dá para esperar até amanhã. Isso mesmo. Mas o síndico fica sendo chamado meia-noite, 2 horas da manhã, por nada, por qualquer coisinha, e o condomínio fica, mas você nem fala comigo, você nem me responde. Não, o síndico não tem obrigação de responder mesmo nesse horário. Isso tem que ser feito dentro do horário comercial. Isso acontece muito com os síndicos moradores, principalmente. Porque por ele estar no condomínio, as pessoas elas têm a falsa noção de que ele é empregado do condomínio. E que ele tem que estar à disposição 24 horas. E não é assim. Ele também tem vida. O síndico ele é um prestador de serviço do condomínio, ele não é um funcionário do condomínio e não está à disposição 24 horas por dia. O que eu sempre aconselho para os síndicos nessa situação é o seguinte: leva o assunto para a assembleia, explica, né? E aí, nesse momento jurídico, ele é muito valioso para te ajudar a expor a relação jurídica aí do que pode e que não pode. E aí, expor para a Assembleia é o seguinte, pessoal, eu sou síndico, eu estou aqui como apoio de vocês, mas o horário em que eu vou dar atendimento, a tal horas, ou então também tem síndico que gosta de uma vez por semana estar no condomínio o dia todo e atender todo mundo que quer falar com ele, entendeu? E explicar que fora de horas é só emergência, e deixar claro que tipo de emergência é essa. E se o condomínio ligar, não atenda, porque você não tem obrigação nenhuma, não tem obrigatoriedade, tá? Então isso não vai te penalizar, não vai te trazer responsabilidade civil, não vai te trazer nada, muito pelo contrário, vai te trazer saúde mental. Artigo 1335. São direitos dos condôminos. E aí vamos colocar, né, para que a gente possa interpretar isso aqui. Votar nas deliberações das assembleias e delas participar
vem escrito exatamente isso. E delas participar, vírgula, condição. Qual que é a condição? Estando Ser kit. adimplente, isso. Aí tudo bem. Votar ficou muito claro pra gente. Sim. Participar, o que é participar? É exatamente interagir, né? Ou estar lá só presente a participar. Aí que tá o detalhe. Se a gente pegar numa análise, vamos dizer assim, buscando mais a forma literal, esse participar poderia ser considerado como estar presente. A gente estaria dizendo que se ele está participando, ele está presente. Se nós estivéssemos fazendo uma assembleia aqui, ou uma reunião, ou um curso virtual, o Dr. Robson entrou na sala, não falou nada, ficou quietinho do começo ao fim. Aí o Dr. Robson chega no podcast no outro dia, fala assim, ontem eu assisti um curso lá do Dr. Tiago, participei de um curso do Dr. Tiago. Ele pode falar isso? Eu acredito que sim. Opa, ele estava lá presente, ouviu tudo. Agora, se ele não tivesse na sala, se ele não tivesse entrado no ambiente virtual do qual nós estávamos, o Dr. Robson vem aqui pro podcast e diz o seguinte, melhor, ele pode dizer que ele participou? Não. Não tem jeito. Sim. Então, pessoal, o participar, numa tradução, vamos dizer assim, literal, é estar presente. Então a gente poderia imaginar e caminhar para uma linha de raciocínio disso? Sim. Mas o advogado ele é polêmico, o advogado não para por aí. Porque vai ter aquele que vai falar assim, não, calma aí, não é bem assim. Participar é se manifestar. Interagir. É interagir. Então, vamos dizer assim, há um campo, vamos dizer assim, de subjetividade, um campo a ser, vamos dizer assim, até procurando julgados, a gente encontra poucos sobre esse assunto específico. Mas, vamos dizer assim, eu acho que é algo que está, no meu ponto de vista, eu deixaria participar. Eu digo assim, entrar. Estar presente. Estar presente. Só que a gente vai ter algumas consequências disso. Na hora que ele começar a falar, vai ser mais difícil de você segurar. Porque na hora que ele começar a falar doidado, que você vai falar assim, não, ele não pode... Aí você vai começar a falar, aí ele não pode se manifestar. Como que você fala na frente de 100 pessoas que ele não pode se manifestar? E às vezes você quer cochichar pra ele, não sei o que. Ele fala agora, fala aqui na frente, não tem problema. E aí você fica naquela questão, tipo, e agora? Eu falo, não falo? Você não pode, eu não considero... Em outras palavras, o que a gente vai ter que fazer? Virar e falar, desculpa, você está inadimplência, é devedor, você só traz o condomínio, você atrapalha toda a vida de todo mundo, para de falar? Não vai dar. Vai dar constrangimento e dano moral. Então, vamos dizer assim, é muito polêmico esse assunto. As ações judiciais, tá? Que o síndico precisa prestar muita atenção nisso. O que está acontecendo já? Os moradores, por alguma razão, por algum motivo, né, que se sentiram ofendidos ou tiveram alguma exposição indevida, que estão entrando com a ação, eles já citam o cumprimento da LGPD. Então você imagina, vamos pensar na prática. Eu, moradora, me senti prejudicada, minha foto foi compartilhada, eu entrei com uma ação de danos morais contra o condomínio, tá? Eu vou citar o fato e vou citar a LGPD também, óbvio, porque você está falando de dados pessoais. O que vai acontecer na defesa desse condomínio se ele não tiver adequado? O que se fala numa hora dessa? Se ele não tiver adequado, ele já assinou embaixo. O advogado fica vendido. Ele já assinou embaixo, já fiz errado, não cumpri. Acabou. Por isso que a gente orienta muito, né? Que as questões de câmera e imagens que somente é fornecida por ordem judicial. Ou policial. Né? Porque se vazar, tá aí, já tá, o problema já tá instalado. Já acabou. E aí, você tem um processo judicial, você não está adequado, você não tem nem argumento para começar a discutir. Coitado do advogado que vai lá defender. Porque aí se tem essa adequação na defesa, preliminarmente, da adequação do condomínio. Com certeza. Já começa ali. Com certeza. Você já mostra, né, a tua boa-fé, a tua capacidade, o teu cumprimento legal. Exato. E aí é um outro problema. Lembra que a gente falou? 1348, inciso 9. A única pessoa que arde no mármore do inferno é o síndico. Responsabilidade é só do síndico. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. A seguradora é responsável? Não. A administradora é responsável? Não. O corretor de seguro é responsável? Não. Não estou falando de responsabilidade moral e responsabilidade profissional de ensinar o certo. Estou falando da responsabilidade perante o Código Civil. É só um que responde, só um que apanha, é só um que sofre. Os demais não.
Aí vamos entender o seguinte, quem conhece mais de seguro? É a seguradora? Sim. É o corretor? A administradora conhece mais que o síndico? Sim, porque lida o tempo todo vendo isso. Qual a parte mais vulnerável na história? O síndico. Quem menos conhece? O síndico. E é ele que responde. Concorda que está tudo estruturadamente errado? Algo de errado não está Então a gente certo. tem uma doença crônica no que diz respeito a seguro de condomínio. Se fosse o corretor, nenhum seguro seria feito errado. Não passaria. Certo? Não existiria as situações... Começou, né? Vamos ver as dores e as dificuldades e os causos que aconteceram por aí pra gente trazer aqui pra conversar. São diversos, é infinita a quantidade de situações que a gente pode estar trazendo aqui, engraçado e triste pra conversar. A grande questão é, a gente tem um problema crônico. Atribuição de responsabilidade, 0 a quem tem 100% de domínio de fazer. Sabe por que o Franz Kafka nunca casou? Ele nunca casou por causa do abajur. Porque ele gostava de ler e escrever à noite. E se ele casasse, a esposa dele ia reclamar da luz, do abajur. Ele falou, é melhor não. Foi por isso. Eu acho que isso aí trazido para o condomínio é basicamente o seguinte. Eu quero ler, quero escrever, mas não posso ser perturbado, né? Ao mesmo tempo eu escolhi morar lá, não fui morar numa chácara no Embu, né? Então, essa composição tem que ser feita. Eu acho que essa... abaixar um pouquinho a luz do abajur do nosso exemplo do Kafka, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Atividades que podem, todas elas que não fazem barulho, não contaminam ninguém. Onde é que me fere a segurança, o sossego, a saúde? Tá? Essas histórias de cozinhar em casa, fazer quentinha, vender quentinha, é um problema. Por quê? É um problema porque mexe não na saúde, né? Eventualmente na segurança, o entra e sai dos iFoods da vida, dos motoqueiros, etc. Você para na porta de um restaurante e vê o setor de entrega, é um movimento brutal. Então, é aí que impede. É aí que impede. Outras atividades são plenamente admissíveis. Plenamente admissíveis e não são consideradas como comerciais, entre aspas. Então, o que você pode fazer para atrair as pessoas para a reunião? Porque o que acontece na prática, assim, se uma assembleia ela é conturbada, né, tem briga, não é organizado, todo mundo fala junto, as pessoas não entendem o que foi tratado, não fica claro. O que acontece na assembleia seguinte? As pessoas não querem participar, a evasão. E isso é ruim para o condomínio, né? Então, o síndico que é consciente, que trabalha de forma correta, ele se preocupa de trazer as pessoas para a reunião. Então, como atrair? Então, é organizar, né, fazer o edital com antecedência, publicar nos aplicativos, né, mandar por e-mail, mandar um lembretinho no dia da reunião, eu acho que é uma boa prática. Às vezes o morador esqueceu que tem a reunião aquele dia. Mandar lá um lembretinho para ele. Uma coisa importante que eu sempre falo também é cumprir os horários. Então, está previsto para 7, começa às 7. Prestigia quem está ali no horário, né? É importante. E tudo isso acho que vai trazendo uma gestão mais transparente, as pessoas vão sentindo vontade de participar, porque nada que é imposto é legal, né? Então, quando você consegue demonstrar o trabalho que você está fazendo, você consegue obter mais participação. E o investidor, é muito interessante isso. O investidor, ele tem isso na cabeça dele muito profissionalizado. Então, ele não faz a negociação sem um suporte jurídico. É muito raro uma pessoa falar, olha... Ó, tô com interesse nesse imóvel, verifica pra mim. Claro. Ele não faz. Ele tem o advogado dele de estimação lá, que vai fazer. É verdade, e é verdade. Eu trabalhei com isso, eu posso dizer pra vocês, é verdade. Ele tem, ele não quer saber se é da imobiliária, da construtora. Ele fala, não quer saber. É o meu advogado que tá aí, e é o advogado dele que faz isso. Se o
advogado der o aval, ele compra. E tá tudo certo. E esse é o caminho correto. Aí a gente tem esse outro pessoal que é o da coifa, né? Que a gente tá falando. Então, assim... Você deve ter... Aconteceu isso, de verdade? Acontece muito, porque as pessoas falam assim, olha, eu parcelei os móveis, assim, eu não tinha dinheiro pra fazer. Parcelou cozinha, sabe? Assim, você deveria ter feito a documentação. Primeiro, finca o pé no seu negócio, sabe? Assim... É que nem comprar um carro. Você compra o carro e não paga a documentação? Você sai da concessionária sem seguro? Exatamente. É a mesma coisa. A gente percebe, assim, que os condomínios, eles foram virando tipo uma empresa, tem CNPJ. É necessário profissionalizar quem está na gestão desse condomínio. Mas naquela época, era o senhorzinho aposentado, a senhorinha aposentada, que era o síndico, pegava um papelzinho ali, jogava debaixo da porta de todo mundo, você tem que me pagar tanto para pagar a energia, a água, tal, tal. A maior parte das pessoas se conheciam, né? O relacionamento eu acho que era um pouco mais fácil. Isso, era, né? Todo mundo basicamente se conhecia. Não havia necessidade dessas portarias, desses condomínios gigantescos que nós temos hoje, né? Estávamos comentando aqui fora do ar, de 3.000 unidades, enfim... Precisa de coisas de gestão profissional e precisa de gestão de pessoas também. Sim. E, quando você aumenta o seu raio de ação, você precisa de gente para administrar isso tudo, né? Tributária, agora a parte financeira, fiscal, a responsabilidade do síndico. Então, isso tudo traz um certo peso, digamos assim, para o dia a dia. E aí as pessoas que estão lá dentro do condomínio, cada um é de um lugar, uma cultura, uma posição social, raça. Religiões diferentes, né? E gerações também. Veja, às vezes num mesmo apartamento mora a avó, a mãe, a filha e o neto. O que a gente enxerga na nossa assessoria, Rose, com relação ao LGPD, muito embora a gente alerte os síndicos da necessidade dessa adequação, porque a todo instante vem assim, doutora, posso liberar a imagem tal? Doutora, olha, eu preciso pegar autorização para o menor para poder subir? Doutora, não sei o que. Gente, vocês precisam contratar uma empresa para fazer uma política de privacidade e proteção de dados dentro do condomínio. Eles acham que não precisa. O que eles falam? A minha administradora tem, a minha prestadora de serviço tem, o meu escritório jurídico também tem, eu não preciso. Então, a gente, por mais que a gente oriente, o jurídico fala... E o jurídico diz que deve fazer, não que pode. Nesse caso é obrigatório. A gente encontra uma resistência justamente, acho que para não ter essa consciência de uma empresa. Falar, eu sou um condomínio, eu não preciso. Aqui sou morador, não é um condomínio comercial. E aí, pessoal, gostou? Retrospectiva, 50 episódios. Queremos a opinião de vocês. Bota aí nos comentários, aproveita, curte, compartilha, manda pra todo mundo, porque aqui o jurídico diz que pode!